Olá, nós somos alunos do curso de Mecatrônica do IFPE Campus Caruaru e com a orientação do professor de Física Fernando Araújo, hoje iremos mostrar como realizar um experimento de equilíbrio. Esse experimento tem como objetivo demonstrar de forma prática e simples como o equilíbrio de forças e o centro de massa atuam em um sistema físico. Esses conceitos são fundamentais para entender o funcionamento de máquinas, estruturas e diversos mecanismos usados na mecatrônica. Ao longo da demonstração, vamos apresentar os materiais utilizados, explicar passo a passo como montar o experimento e, por fim, discutir os resultados observados, mostrando por que o objeto permanece em equilíbrio mesmo quando parece que deveria cair. Nosso objetivo é visualizar melhor esses princípios físicos e mostrar como eles estão presentes no nosso dia a dia e nas aplicações tecnológicas que estudamos no curso. Durante a Idade Média, embora o conhecimento científico evoluísse de forma mais lenta, o conceito começou a ser aplicado de maneira prática, especialmente na construção de edificações e estruturas. Os mestres construtores da época usavam, mesmo que de forma empírica, noções relacionadas ao centro de massa para garantir estabilidade nas pontes, torres e catedrais. Isaac Newton formalizou o conceito para que esse conceito fosse o ponto onde toda massa é concentrada. Ele também usou para conseguir calcular com mais facilidade coisas como projéteis. Com o avanço da ciência, se dividiu o conceito de centro de massa e centro de gravidade, permitindo um entendimento ainda mais rigoroso. O primeiro se refere à distribuição de massa do objeto, enquanto o segundo depende da ação do campo gravitacional. Essa distinção foi fundamental para o progresso da física moderna. Por meio de cálculos, foi possível o equilíbrio de objetos que, olhando de longe, parecem impossíveis de serem equilibrados de tal forma, assim demonstrando o uso desse conceito no dia a dia. Atualmente é usado na física, engenharia e arquitetura robótica, biomecânica, astronomia, dentre outros. Este experimento mostra o equilíbrio estático usando dois garfos, um palito e uma base de apoio. Primeiro, os garfos são encaixados no palito, deixando o peso distribuído para os dois lados. Em seguida, o palito é apoiado na beiradinha da fita adesiva, ficando sustentado por um único ponto. Para entender melhor por que o conjunto não cai, é importante lembrar dois conceitos: centro de massa e centro de gravidade. O centro de massa é o ponto onde a massa total do objeto parece se concentrar. Já o centro de gravidade é o ponto onde o peso age, determinando o equilíbrio. Quando os garfos são colocados no palito, a distribuição do peso faz o centro de gravidade ficar mais baixo, exatamente alinhado com o ponto de apoio na fita adesiva. Por isso, mesmo parecendo impossível, o conjunto fica parado e equilibrado. Não é truque, é física. O equilíbrio acontece porque o centro de gravidade está posicionado no lugar certo. Esse mesmo princípio aparece em situações do cotidiano, como o equilibrista que usa uma vara comprida para manter o centro de gravidade estável enquanto caminha sobre um cabo de aço. Para o experimento da garrafa, não precisaremos de muitas coisas, apenas de paciência e muita dedicação. Uma das maiores preocupações que tivemos foi tentar achar o ponto de equilíbrio da garrafa. E uma das coisas que não percebemos é que o palito que separa os cordões estava totalmente desalinhado, isso influenciando a estrutura da base. Uma das coisas que fomos só perceber adiante é que tudo isso fazia diferença, pois se um pedaço não está alinhado, todo o resto não conseguirá se equilibrar. Uma das coisas que precisamos prestar atenção é na resistência dos palitos, pois caso eles se enverguem, eles não conseguem se manter fixos no lugar. Uma das dicas que podemos dar, caso queiram refazer esse experimento,
O palito que afasta os cordões tem que estar perfeitamente alinhado, pois qualquer desnível isso afetará no equilíbrio da garrafa. Uma das outras coisas é o palito que sustenta tudo. O que fica bem em cima da bancada, ele tem que ser totalmente rígido, pois assim ele não conseguirá se flexionar e abalar a estrutura. E finalmente, assim, equilibrar a garrafa. Para esse experimento, em que um palito sustenta a garrafa, é perceptível que não é apenas trabalho individual do palito que está na mesa, mas sim do pequeno sistema que está presente. E já que esse sistema não está em movimento, no caso, a garrafa não cai, é porque está em equilíbrio, ou seja, a força resultante ou a soma vetorial de todas as forças desse sistema é nula. A princípio, por haver massa e aceleração, que no caso a aceleração é da gravidade e a massa é dos próprios objetos e da garrafa principalmente, que garante o movimento. E para isso ser evitado, uma força em sentido contrário de mesmo modo deve estar presente para garantir o equilíbrio estático e também evitar o torque, que é a tendência de rotação de um objeto na presença de força e com uma certa distância ao ponto de apoio. E esse torque já seria garantido por conta apenas da presença do palito amarrado com o barbante, que com o peso da garrafa cairia. Mas o que o palito no centro faz, já que está contra a força que o palito de apoio sobre o balcão está fazendo, graças à massa a mais da garrafa e à aceleração da gravidade, ele só consegue garantir a força necessária para manter o sistema, assim, com o terceiro palito logo abaixo, que por causa da pressão do barbante que tende a fechar por causa da garrafa amarrada embaixo, que faz força para baixo, tem uma grande estabilidade e dificilmente o palito que está apoiado no balcão vai ter uma força maior para cair. E dessa forma as forças em sentidos opostos se anulam e torna possível essa prática. O conceito do torque é definido pela medida da tendência de uma força em girar o corpo em torno de um ponto ou eixo. Ele pode ser calculado pela seguinte equação: T igual a F vezes D, onde T é o torque, F é a força aplicada, que geralmente é o peso, que é massa vezes a aceleração da gravidade, e o D, que é a distância perpendicular entre a linha de ação da força e o ponto de apoio, ou melhor, braço de alavanca. Agora vamos interpretar esses conceitos no experimento do palito, onde o ponto de apoio é a garrafa. O peso do palito atua no seu centro de massa e, se houver um objeto pendurado na ponta, gera um torque bônus ou adicional. Para que o objeto fique em equilíbrio estático, é fundamental que a soma dos torques do palito e da garrafa seja nula, sendo interpretada pela equação T igual a T da garrafa mais T do palito igual a zero. Se o palito está em uma posição mais externa, tende a aumentar o braço de alavanca. Logo, o torque do peso cresce e fica mais difícil de se manter o equilíbrio. Caso essas condições estejam contrárias, fica-se mais fácil de equilibrar a garrafa. Conclui-se que este experimento mostra que não é apenas a força que importa, mas também a distância. Tudo que está parado, em relação à superfície da Terra, está numa condição chamada equilíbrio estático. A palavra equilíbrio sempre nos remete a uma situação em que algo está na iminência de cair ou de se mover, não é mesmo? Caso alguma ação aconteça nesse sentido. A palavra estático, que geralmente se refere a coisas imóveis, reforça essa ideia. Para verificar se um corpo se encontra em equilíbrio estático, verificamos se ele atende às condições exigidas pela primeira e segunda lei de Newton, as quais afirmam que, se a força resultante sobre um objeto for nula, sua velocidade permanecerá constante. Isso significa que, se a soma de todas as forças que atuam sobre nosso corpo for nula, a velocidade do corpo não se modificará. Em particular, se estivermos parados em relação ao solo, numa fila, por exemplo, permaneceremos assim até que alguma força resultante, diferente de zero, surja. Seja recebendo um empurrão de alguém, seja decidindo empurrar o chão para trás com nossos pés. Portanto, no equilíbrio estático, empregam-se as primeiras leis de Newton, em corpos cuja velocidade é nula.
tanto a velocidade linear, deslocamento, quanto a angular, giros. Se mais de uma força atua sobre o nosso corpo e as linhas de ação de cada uma dessas forças se cruzam, o efeito final é como se estivéssemos sendo aplicadas num único ponto desse corpo. Assim, para estudar o resultado da aplicação dessas forças, usamos o recurso de abstrair o corpo, ou seja, desconsiderar sua forma, imaginando-o como um ponto sobre o qual todas as forças sejam aplicadas. Chamaremos esse ponto de ponto material. Para finalizar, podemos perceber que tanto o equilíbrio dos garfos com o palito quanto da garrafa apoiada não são truques de mágica, mas sim aplicações diretas dos conceitos estudados por Newton e da ideia de centro de massa. Esses experimentos mostram que, quando o centro de gravidade de um sistema está alinhado com sua base de apoio, mesmo objetos aparentemente instáveis podem entrar em equilíbrio. Ao analisarmos as forças envolvidas, a distribuição de massa e as condições para que a soma dos torques seja zero, podemos perceber como as leis do equilíbrio explicam situações do nosso cotidiano e tornam fenômenos simples em oportunidades de aprendizado. A coleta de dados e a interpretação das equações reforçam que a física não é apenas teórica, ela se manifesta de forma concreta em experimentos acessíveis e até divertidos. Assim, esperamos que este vídeo ajude a entender melhor como o equilíbrio funciona e inspire novas investigações. A física está presente em tudo ao nosso redor. Basta observar, testar e explorar. Muito obrigado por assistir e um abraço dos alunos do IFPE Campus Caruaru, assim como de nosso professor Fernando Araújo. Até mais!